Olá, queridos, tudo bem? Estou eu aqui muito alegre e grato por sua vida. Alegre porque se realmente você adquirir esse curso, é uma prova viva e uma evidência muito clara da fome que você tem por querer aprender justamente sobre a Bíblia, tá bom? Então eu quero agradecer, vai ser um módulo onde nós vamos falar sobre interpretação bíblica e depois nós vamos ter um outro tema com o professor Santiago Santos abordando sobre pregação, tá bom? Então eu quero começar, não vou perder tempo, fica aqui meus sinceros agradecimentos. E eu quero agradecer a Deus justamente por você ter adquirido esse curso, ter investido e ter investido consequentemente no seu ministério, tá bom? Paulo trabalha com a ideia de que ministério é uma carreira. E não se esqueça que carreira de sucesso precisa sim de investimento, ok? Pessoal, é importante você que está participando desse curso entender algumas considerações. A primeira é: todo cristão tem a Bíblia como regra de fé. Logo, isso implica em dizer que a palavra de Deus, ou as escrituras sagradas, está acima de qualquer perspectiva teológica e doutrinária. Portanto, é exatamente o que você precisa acreditar. A Bíblia está acima de qualquer placa de igreja, qualquer perspectiva religiosa e qualquer denominação cristã. A Bíblia está acima de tudo isso. A grande questão em xeque é: se a Bíblia, ela consequentemente é uma riqueza inesgotável, qual é a minha missão referente à Bíblia? Não se esqueça que a Bíblia vai dar o testemunho de si mesmo. E vai parecer algo estranho, mas a Bíblia não vai te orientar e nem te recomendar que você apenas a leia. Por exemplo, no livro dos Salmos nós temos a expressão que deve-se meditar na lei do Senhor. Meditar é muito mais profundo do que ler. Jesus chegou inclusive a dizer: examinai as Escrituras. Examinar é muito mais profundo do que apenas uma simples leitura. A grande questão em xeque é entendermos que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. É isso o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Todavia, nós temos alguns dilemas. Se a Bíblia é um livro inspirado por Deus e nós cristãos possuímos como regra de fé, por que eu tenho tanta dificuldade em compreender e, consequentemente, a dificuldade em interpretar os textos da Bíblia? Eu quero que você entenda que entre você e esse célebre e maravilhoso livro existem distanciamentos. E eu vou disponibilizar para você que adquiriu esse curso um documento, que é o mesmo documento que eu estou utilizando para gravar essa aula para você, sobre quais são os distanciamentos que nós, seres humanos e cristãos, temos com relação à Bíblia. Depois que eu te explicar quais são os tipos desses distanciamentos, eu preciso apresentar para você algumas ferramentas de interpretação, ok? O que eu vou estar comentando aqui, o conteúdo que está justamente aqui no computador, vai ser o mesmo que você terá acesso. Eu resolvi pegar um artigo acadêmico de alguém que foi muito especial, que foi o Dr. Augusto Nicodemos. Ele tem um doutorado em hermenêutica bíblica e é justamente a matéria que nós estamos tratando. A teologia vai chamar de hermenêutica, por causa da expressão grega Hermes, que era justamente um deus da mitologia grega que era responsável por interpretar as mensagens dos deuses no Olimpo e, consequentemente, levar os cidadãos gregos. Hermes era o nome desse deus. Eis aí o resultado da expressão hermenêutica. Logo, hermenêutica é a arte da interpretação. E se é arte, implica em dizer que, no mínimo, quando você lê as Sagradas Escrituras, você vai precisar fazer arte e ser um artista.
Starley, algumas considerações primeira, a Bíblia, ela precisa ser interpretada. Queridos, não se esqueçam, a Bíblia ela é um livro divino, inspirado por Deus? Sim. Mas a Bíblia também ela é um livro humano. E se é um livro humano, significa que foram escritos, que os livros que aqui contém foram escritos por seres humanos. E ela é escrita. A palavra de Deus ela não se resume de uma forma oral. Ela se resume de uma forma escrita. Foram mais ou menos 16 séculos. Mais ou menos em torno de 40 escritores que escreveram e redigiram tanto os livros do Antigo Testamento quanto os livros do Novo Testamento. Então não se esqueça, a Bíblia ela precisa ser interpretada. Logo, quem deve interpretar a Bíblia? Resposta: você. Recentemente eu peguei uma palestra interessante sobre e o palestrante estava se levantando a seguinte ideia: se você fosse entregar um texto bíblico para uma sala para 40 alunos e você dividisse esses 40 alunos em 20 pós-doutores, 20 especializados em linguística, ou se você separasse também os outros 20 alunos para pessoas, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas que têm dificuldade com interpretação, qual dos dois teria mais facilidade para interpretar? É evidente que quem conhece de línguas, de gramática, sendo cristão ou não, vai ter uma facilidade para interpretar. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita. E aqui eu não falo apenas como professor de teologia, mas eu falo como professor de história, sociologia e de filosofia. Muitas das vezes as dificuldades dos meus alunos, inclusive alunos que iam fazer o ensino médio, que estavam fazendo o ensino médio, ia fazer justamente o Enem, é o dilema de interpretação. Logo, se nós percebemos que nós temos dificuldades para interpretarmos qualquer texto, nós vamos carregar essas mesmas dificuldades para interpretarmos os textos da Bíblia. Portanto, qual é a sua primeira missão? Anota aí. A missão de interpretar as Sagradas Escrituras é sua. É uma responsabilidade sua. E começa com você. Bom, não se esqueça, a Bíblia ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. 66 livros. Mas a Bíblia é um livro humano. E justamente esses distanciamentos nos faz, muitas das vezes, nós possuímos um par de algemas nas nossas mãos, aonde só a hermenêutica tem a chave que vai arrancar essas algemas dos nossos punhos e vamos ficar livre para interpretar as Sagradas Escrituras. Todavia, esses distanciamentos simplesmente precisam ser vencidos. Primeiro, qual é o tipo de distanciamento qual é o tipo de distanciamento que tem entre você e a Bíblia? Distanciamento temporal. Queridos, só para você ter uma noção, o último livro da Bíblia no Novo Testamento é o livro de Apocalipse. O último livro, a dica-se de passagem, a ser escrito no Novo Testamento, foi escrito no século I da era cristã. Isso implica em dizer que existe uma diferença existe uma diferença temporal considerável entre você e, consequentemente, o contexto vivido pelos personagens da Bíblia. Se não percebam, a Bíblia está séculos diante de nós. Seu último livro foi escrito no século I da era cristã. E o que nos separa temporariamente, e esse tempo vai nos separar de no mínimo 2 milênios. 2000 anos separam você e consequentemente da Bíblia. A distância milenar faz com que a gente encare o mundo de uma outra forma. Logo, se nós temos um distanciamento temporal da Bíblia, nós vamos precisar vencer esse distanciamento. Segundo, existe um distanciamento contextual. Os livros da Bíblia foram escritos para atender determinadas situações que já se perderam no passado distante. É verdade que, ao serem incluídos no cânon bíblico, eles passaram a ser relevantes para toda a igreja, tanto a igreja primitiva
quanto a igreja moderna, quanto a igreja contemporânea. Por outro lado, recuperar o contexto em que esses livros foram escritos é essencial se nós quisermos interpretarmos a Bíblia. E o que é que isso implica em dizer? Que a Bíblia foi escrita num contexto totalmente diferente do que você está vivendo hoje. A Bíblia foi escrita em contextos de guerras, de batalha, de despertamento espiritual, escrita em contextos de exílios, de separar de nações, de catástrofes e tragédias acontecendo. E qual seria a nossa missão? Resposta: vencer o distanciamento contextual. Quando os seus olhos estiverem de frente de uma passagem bíblica, não se esqueça, você precisa entender o contexto do que está se tratando. Logo, por exemplo, as cartas de Paulo foram escritas visando atender necessidades locais. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Roma, nós vamos perceber que estava justamente acontecendo uma divisão entre judeus e gentios. Mesma divisão que estava acontecendo no contexto de Colossos. O que eu quero que você entenda é que o apóstolo Paulo ele escreve justamente não para a igreja evangélica brasileira, ou não ser denominação que você faz parte. Mas o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja da Galácia, para a igreja de Roma, para a igreja de Filipos, de Colossos, igreja de Corinto. E a grande questão é, não tem como você interpretar um texto desse já levando para o contexto que você vive sem entender o contexto que as páginas da Bíblia foram escritas. Talvez um grande exemplo para mostrar isso para você seria justamente o que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 11. Por que ele ordena o uso do véu, consequentemente, sobre o cabelo das irmãs da igreja de Corinto? Existe um contexto e, consequentemente, esse contexto precisa ser vencido. Não posso entender muitas coisas referentes à Bíblia. E o que me leva à falta de entendimento é eu não querer vencer o contexto cultural e o contexto que as páginas da Bíblia foram escritas. Por exemplo, nós não podemos nos esquecermos que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele recebe uma ordem do próprio Cristo glorificado para escrever documentos às 7 igrejas da Ásia Menor. E a partir do momento que você entende o contexto de Esmirna, Filadélfia, Tiatira, você vai perceber que Jesus usa falando a linguagem daquele povo, para aquele povo compreender. Então, você não pode furar o atalho na arte da interpretação bíblica. Você precisa ler, examinar o contexto e saber o que é aplicável e o que não é. Ok? Bom, talvez um grande exemplo disso também seria justamente o caso de Jonas. Por que Jonas fica triste com o arrependimento do povo? Se a gente entender o contexto do exclusivismo que os judeus tinham e eles pensavam que Deus era propriedade apenas deles, se nós entendemos esse contexto, nós vamos entender qual era a dificuldade do profeta Jonas ao pregar justamente naquele local. Queridos, qual que é o outro distanciamento que se tem? Primeiro, distanciamento temporal. Segundo, distanciamento contextual. E o terceiro é o distanciamento cultural. O que isso implica em dizer? O mundo em que os escritores da Bíblia já não existe, o mundo que os escritores da Bíblia já não existe. É isso que eu preciso que você entenda. Por exemplo, a nação de Israel mudou. Não existem mais babilônicos. Não existem mais assírios. Não existem mais medo-persas. Bom, o que isso implica em dizer? Que todas essas evidências, esses fatos bíblicos, não estão no presente nem vão estar no futuro. O contexto cultural ficaram no passado. Bom, características, mitos, tradições. Talvez um grande exemplo para citar isso seria justamente a decisão de Abraão em escolher quem e qual era a hora do casamento do seu filho Isaque. Você já imaginou se isso fosse levado como caráter de doutrina?
Já imaginou se hoje muitos pastores começassem a pregar usando esse texto, que os jovens, quando forem casar, quem deve escolher com quem vão casar ser o pai ou a mãe? A pergunta que fica é: tem como eu tratar isso como uma doutrina, uma ordem de Deus? Não. Era um contexto simplesmente que o velho Abraão levou do momento em que viveu na Mesopotâmia. Era crença comum no mundo antigo. Portanto, existem culturas. Lembra da parábola de Mateus capítulo 25? A parábola das 10 virgens? Enquanto no mundo ocidental a noiva, a última a chegar, no contexto do Oriente, principalmente naquela época, quem esperava era a noiva. Era a noiva quem aguardava o noivo. Por que isso acontece? Porque são culturas. Não se esqueça que a cultura que os judeus portavam é totalmente diferente da cultura com que nós brasileiros tenhamos, as culturas que nós brasileiros temos. Portanto, você precisa entender que examinar as escrituras, existe um distanciamento de cultura entre você e simplesmente os fatos bíblicos. Bom, os princípios da interpretação da Bíblia devem levar em conta o jeito de escrever daquela época, a maneira de expressar conceitos e ilustrar as verdades para poder transpor a distância cultural. Queridos, existe um outro distanciamento. Distanciamento linguístico. O que isso implica em dizer? As línguas em que a Bíblia foram escritas existem, Starley? Já não mais. Eu quero que você entenda que o grego bíblico, que era o grego koiné, o hebraico e o aramaico já não existem mais. Starley, não existe língua hebraica? Existe. Porém, não existe na mesmo teor da língua da época bíblica. Por que você está dizendo isso? Porque não se fala mais o hebraico, não se fala mais o grego e nem o aramaico bíblico. Nos dias de hoje, nos países onde a Bíblia foi escrita, como cada língua tem seu jeito próprio de comunicar conceitos. Logo, o conhecimento do paralelismo hebraico, do grego bíblico, simplesmente levará a entendermos que, se não analisarmos as palavras como de fato elas são, não para nós hoje, mas para a época bíblica, consequentemente nós iremos ter dificuldade de interpretar. Você quer ver um exemplo sobre isso? Pode ser que você tenha uma definição daquilo que seja amor, mas na mente do apóstolo Paulo, amor pode ter sido uma definição diferente da sua. Simplesmente não se esqueça que você deve fazer com que todas as palavras, consequentemente, façam passar pela linguagem do grego e do hebraico bíblico. Beleza? Tranquilo? Existe um distanciamento linguístico. As línguas, elas já não existem mais. Qual que é a saída quanto a isso? Dicionários e obras teológicas. Tranquilo? Tem um distanciamento autorial. Queridos, bom seria se muitos dos nossos autores, dos nossos escritores da Bíblia, estivessem aqui para sanar muitas dúvidas. Você quer ver algumas delas? Que vai estar disponível no seu material? Pedro poderia nos esclarecer o que ele quis dizer com Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Paulo poderia nos dizer o que ele quis falar com a expressão os que farão os que batizam pelos mortos. Mateus poderia finalmente tirar a dúvida sobre o sentido da frase de Jesus: não terminarão de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Daniel poderia nos esclarecer a quem ele se referia por Ciro, de quem não temos registro fora da Bíblia. Ou por que Daniel considerava Belsazar filho de Nabucodonosor, quando na verdade era filho de Nabonido. Queria demais que simplesmente esses profetas, que esses apóstolos, estivessem aqui para simplesmente nos explicarmos o que eles queriam dizer. Existe um distanciamento autorial sobre dentro do qual nós temos que vencer. Eu queria demais que o apóstolo Paulo estivesse aqui, que eu queria que ele me explicasse o que era seu espinho na carne.
só que não está. Existe um distanciamento autorial entre nós, a Bíblia, e quem simplesmente a escreveu. O distanciamento, portanto, vai exigir de você, querido aluno, a tarefa de interpretar. Interpretar exatamente tentar transpor o distanciamento em suas formas, em várias formas, como mencionados. Logo, a pergunta que fica é: o lado humano das escrituras possibilitam a entrada de erros? Bom, eu quero que você entenda uma outra coisa. A Bíblia ela tem diferenças de traduções, inclusive erros de traduções. Eu falo com meus alunos nas matérias de hermenêutica. Em 1 João capítulo 3, o versículo de número 9, nós vamos perceber que acontece um dilema. O apóstolo, a Bíblia, a revista corrigida se divergiu da revista atualizada. Enquanto uma diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Outra traduziu assim: aquele que é nascido de Deus não peca. É possível um cristão, mesmo ter nascido de Deus, não pecar? Não. É isso que eu quero que você entenda. A Bíblia tem diferenças de traduções. E a pergunta que fica é, pode ser a sua: qual é a melhor Bíblia para se usar, professor? Bom, eu vou te sugerir todas. Todas. Todas que você quiser comprar, faça. Sabe por quê? Porque você compara escritura com escritura. Você simplesmente pode ser o primeiro passo para você vencer o distanciamento cultural e linguístico. Portanto, não se esqueça, a Bíblia ela é um livro divino, é humano. Ela tem um distanciamento, todavia, ela não deixa de ser um livro inspirado por Deus. Vou voltar a repetir, Paulo relembra isso para Timóteo em 2 Timóteo 3,16. Mas a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. O que isso implica em dizer? Que nós acreditamos que de Gênesis a Apocalipse, do Pentateuco, dos livros poéticos proféticos, dos livros históricos, dos evangelhos, de Atos, das epístolas universais, das cartas paulinas e de Apocalipse, toda ela foi inspirada por Deus. Consequentemente, a Bíblia diz sobre si mesma, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não está morta, ela é viva e ela é eficaz. Bom, ela é divina, é inspirada pelo Espírito Santo. Sendo a palavra de Deus, precisamos de comunhão com Deus para interpretá-la. E não se esqueça do que eu vou lhe dizer, para finalizar esse primeiro módulo, não se esqueça que a Bíblia, ela é um livro que ela precisa ser interpretada. Todavia, precisa ser interpretada com o auxílio e precisa ser interpretada com a ajuda do Espírito Santo. Queridos, eu vou finalizar esse primeiro módulo, nós já vamos gravar outro, mas eu não quero que você esqueça o que eu vou lhe dizer. A Bíblia ela é um poço muito profundo e o nosso caneco ele é muito pequeno. Implica em dizer que ninguém teve pulmão suficiente para respirar e ir até no fundo de tudo aquilo que a Bíblia tem para revelar. Ela é grande, ela é preciosa e, consequentemente, é o livro mais poderoso que existe debaixo do sol. No nosso próximo módulo, eu vou tratar e explicar para você técnicas para interpretar textos bíblicos. Não perca, vai tomar água, daqui a pouco estamos de volta.